Satoru Gojo deu um cheque no Sukuna no final do capítulo passado, e só não foi o mate porque o antigo rei ainda é um monstro de resistência. Durante todo o capítulo 235 a gente observou uma construção de uma estratégia fenomenal de Satoru Gojo para conseguir replicar o roxo contra o Sukuna. E até mesmo o antigo rei das maldições sabia que se ele fosse atingido pelo roxo mais uma vez, seria um golpe final, seria um hit final. Ele lutou, ele foi atrás para que o azul e o vermelho não colidissem, mas foi tudo à toa. Sukuna recebeu um roxo na fuça, uma explosão de roxo na fuça e está com o pé na cova. A situação para o antigo rei das maldições é extremamente complicada. Mas o que o Sukuna pode fazer para conseguir sair dessa situação? No mínimo, de algo extremamente inconveniente para ele. Sou Geekza com LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então aqui conversar sobre como o Sukuna pode sair dessa humilhação. Será que dá pra sair dessa humilhação? Será que realmente ele ainda tem cartas na manga, da forma como o Hakari falou ali? Será que tem essas questões ali relacionadas ao personagem? Será que o Sukuna ainda tem mesmo algo na manga? É o que a gente vai conversar logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma, compartilhando os nossos vídeos. E você também pode ajudar a nossa novel lá, que haja luz, clicando com o link na descrição. Você pode tanto apoiar a novel pelo Apoia-se, que a gente tem agora um Apoia-se para você ajudar a fazer a novel continuar crescendo cada vez mais, ou se inscrevendo. Clica aqui, a conta para você fazendo tapas é facinho, clica e se inscreva, isso já ajuda a gente pra caramba na divulgação da nossa novel. E é claro, você já tá por lá, leia o primeiro capítulo que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Vamos lá, né? Como a gente observou nos últimos capítulos, o Sukuna, ele sabia que ele estaria em maus lençóis se caísse um roxo novamente. E ele previu isso acontecendo no capítulo 234. Ele mesmo fala, se eu cair num roxo novamente, a situação vai ficar difícil, porque eu vou tomar um hit que vai me deixar à beira da morte, que vai me deixar realmente ali perto de morrer. E ele mesmo fala sobre isso no capítulo 234 e ele repete isso algumas vezes para dar uma ênfase de que ele não podia realmente ser pego. Não é à toa que naquele momento ele fala para o Mahoraga não decepcionar ele, né? Não me decepcione, Mahoraga, eu espero mais de você. Você não é a sombra de Fushiguro Megumi, mas sim a minha sombra a partir de agora. E aí o Mahoraga faz o corte, né? Acaba fazendo o corte ali no Gojo, o que gerou um certo hype, né, na época. Mas tudo foi vão. Tudo foi vão porque veio aí o 235, o Gojo de uma forma magistral consegue ludibriar tanto ali o Sukuna quanto também o Mahoraga, e a gente observa a forma complexa e inteligente da maneira como isso foi colocado em prática para que o roxo explodisse. O roxo veio e o personagem foi ferido mortalmente. E aí que fica essa questão. Fica ali essa parte pra gente pensar se realmente o antigo rei não tem como sair dessa humilhação. Será que não tem como o Sukuna sair desse processo? Será que é uma derrota realmente convicta ali pra gente perceber que não, Satoru passou o trator, ele já é o vencedor, moralmente ele já é o vencedor da batalha, isso não tem sombras de dúvida, mas não tem como mais o Sukuna realmente recuperar, não tem como o Sukuna ele avançar a partir de agora. Cara, não precisa ser muito fanboy do Sukuna para entender que ainda existem possibilidades, que ainda existem chances dessa batalha tomar
uma virada. Bom, vamos comentar aqui sobre um corte que eu trouxe na última live junto com o Talera, né? Se vocês não sabem, eu tenho uma live aqui no canal chamado de Eu e o Talera, na qual eu e o Talera a gente fala sobre os capítulos semanais. E na semana passada eu falei sobre a possibilidade do Sukuna utilizar a habilidade da Anjo, a escada de Jacó. A gente falou um pouquinho meio que por cima, mas aqui eu vou destrinchar com mais detalhes sobre o meu pensamento e o que eu pensei para chegar naquele raciocínio na live. O Sukuna, ele devorou a Anjo, e eu não acho que isso seja algo à toa. Eu não acredito que ele pegou ali para devorar a Anjo porque ele é sommelier de corpos humanos. Claro que ele deve gostar de comer corpo humano, mas existe um processo. O Sukuna não faz nada à toa. Tudo aquilo que ele vai fazer, todo o processo, passo que ele vai dar, ele pensa, ele age. Da mesma forma foi com ali, da maneira para ele se tornar um objeto amaldiçoado, da mesma maneira para conseguir fazer um trato com o Itadori, da mesma forma para assumir o corpo do Fushiguro, para forçar o Fushiguro a evoluir as suas habilidades para depois utilizar essa quebra de espírito do personagem. A gente não pode falar que o Sukuna ele é burro, não, muito pelo contrário, o Sukuna ele é muito inteligente. Então eu não acredito que ele seja apenas sommelier de corpos humanos, ele faz tudo por um processo, por uma indagação. E aí a gente começa a perceber também que isso se encaixa no fato de que o Yuta e a Rika também têm esse mesmo processo. Na forma realmente como é explicado sobre a Rika, a personagem só perdia pro Sukuna, mesmo o Sukuna não sendo uma maldição. Isso é o que está dito no guia oficial. E a gente consegue realmente observar que a Rika consegue replicar os poderes dos seus adversários através do sangue ou da energia amaldiçoada ou das duas coisas, já que ela devora o braço ali da Uro e assim ela consegue manipular, o Yuta consegue manipular depois as habilidades da Uro. Isso porque a técnica do Yuta não é a técnica de mimetismo ou a técnica de copiar, como a Uro dá a entender. Mas no guia oficial é dito que a técnica do Yuta é a Rika. A Rika é a técnica oficial do personagem. Isso quer dizer que talvez maldições de grau especial conseguissem ter acesso a esse tipo de poder. Maldições ou feiticeiros de grau especial poderiam ter acesso a esse tipo de poder, e isso não era algo exclusivo da Rika, o que se encaixaria com a conversa do Sukuna com o Jogou sobre ele não conhecer tal habilidade, já que essa é uma habilidade que a Rika teve acesso, né, que ela conseguiu ter acesso, e ali o próprio Sukuna também já tinha acesso, já que ele tem essas informações que vieram com ele de mais de 1000 anos. É claro que com o passar do tempo a humanidade evoluiu, graças a Deus, e o canibalismo deixou de ser uma prática em vários lugares do mundo, se tornando algo extremamente proibido. Mas isso há 1000 anos deveria ser muito mais comum. A gente observar isso numa era Heian, ali 1000 anos atrás, no Japão, isso deveria ser muito comum. Não só no Japão, mas também no redor do mundo. Tão comum que várias maldições e feiticeiros de grau especial poderiam acessar essa habilidade. Mas, como seres humanos evoluíram nesse sentido, as maldições e os feiticeiros perderam essa habilidade. Perderam, entre aspas, porque esqueceram que poderiam ter, já que o canibalismo não pertence mais à cultura da sociedade, né, da forma como é replicado ali em certos lugares, em certas situações. Isso é muito interessante para a gente visualizar de como a humanidade foi evoluindo nesse sentido de ser humano, né, de se enxergar mais como ser humano. Isso refletiu nas maldições também. Isso acabou refletindo nas maldições que não conseguiam mais replicar isso através das suas habilidades ou dos seus poderes para realmente matar ali feiticeiros e poder realmente adquirir essas habilidades dessas pessoas, desses feiticeiros. Então demonstra exatamente essa forma de como o Sukuna e a Rika conseguiam replicar as habilidades dos seus adversários. E isso se encaixaria perfeitamente com a situação da Rika e o que é nos apresentado também no guia oficial. A Rika humana,
era alguém extremamente cruel. É bizarro a história ali da personagem. Se vocês nunca leram o guia oficial da Rika, vocês podem acessar lá no geekbrasil.club. Lá tem todos os detalhes sobre a ficha da personagem. Inclusive a gente já trouxe um vídeo falando sobre os detalhes e as construções ali relacionadas à personagem. Ela possivelmente matou seu pai, matou sua mãe e só não matou a sua avó porque não queria ir para um lar adotivo. Essa é uma espécie ali de explicação sobre a Rika na forma como ela é desenvolvida. Lendo a ficha da Rika humana, a gente fica com mais medo dela do que na forma de maldição. A forma dela mais humana, porque a forma do jeito cruel, né? Do jeito como ela desapareceu com o seu pai, matou ali a sua mãe e a sua avó ficava o tempo inteiro com medo dela. Dá até pra fazer um filme de terror relacionado ao passado da Rika, só pra vocês observarem a crueldade que estava junto com ela. Sua crueldade como humana coloca ela para ser comparada ao Sukuna, quando virou um espírito rancoroso. É claro que Gege responde que o Sukuna era mais forte, né? A forma realmente das explicações relacionadas ali ao personagem. A gente nunca teve uma informação sobre o Sukuna ser uma maldição ou ser um espírito rancoroso, mas tudo leva a crer que o personagem nunca morreu. Então todas as peças elas estão encaixadas, né? Isso acaba sendo uma possibilidade para o Sukuna usar agora, como uma forma de conseguir quebrar o infinito do Gojo, já que a escada de Jacó consegue eliminar qualquer técnica. Essa é uma possibilidade porque o Sukuna conseguiria realmente utilizar esse poder para acabar com o infinito de Satoru Gojo. Mas aí que entra a questão do porquê que ele não usou esse poder ainda na batalha, já que é uma habilidade extremamente apelona que poderia ter lhe dado boas vantagens, poderia ter lhe dado ali muitas vantagens em sua luta contra o Gojo. Se fosse para apostar em algo, se fosse para realmente observar ali por que o Sukuna não utilizou essa técnica antes, eu acredito que o Sukuna tá levando essa luta como se fosse uma forma de descascar cebolas, né? Ele tá descamando ali o Gojo na base da sobrevivência. Ele sobreviveu ao ser forçado várias vezes contra o domínio do Satoru Gojo. Ele sobreviveu a 2 roxos e nessa altura do campeonato eu acho muito difícil pensar que o Gojo conseguiria invocar um roxo novamente. Então, observando tudo o que aconteceu ali na batalha, o Sukuna ele foi eliminando parte por parte das técnicas do Gojo tentando sobreviver. Essa é uma questão ali da forma como ele levou essa batalha. Ele sobreviveu ali aos domínios, ele sobreviveu a 2 roxos e se ele utilizasse a escada de Jacó lá atrás, nada impediria, mesmo ele eliminando ali o infinito do Gojo por um certo período de tempo, nada impediria que o professor pudesse utilizar o roxo novamente contra ele. Então, essa é uma questão que poderia justificar por que ele não utilizou a escada de Jacó para acabar com o infinito quando teve a chance. E agora seria a explicação do porquê que ele usaria ali a escada de Jacó para poder realmente acabar com o infinito, já que o Gojo pode estar incapacitado de utilizar o roxo. Ou seja, ele descascou mais uma vez e sobreviveu. E agora só existe o infinito e seu corpo humilhado e só um pó da rabiola entre ele e a vitória. E se ele milagrosamente sobreviver, ele pode conseguir descascar a última acabada e acabar ali com o infinito. Usando a técnica da Anjo agora, ele quebraria o ilimitado e estaria livre para matar Satoru. Agora, como ele vai fazer isso é outros 500. Como que ele vai realmente fazer o seu corpo regenerar e ao mesmo tempo conseguir tancar um Gojo que está ainda 100%, por mais que ele talvez não consiga utilizar o roxo novamente, isso é uma questão que, como explicar? Como explicar que ele vai realmente conseguir lidar com os poderes do Gojo, mesmo quebrando o infinito? E é claro, né, a outra possibilidade que nós temos, isso a gente não pode esquecer, é o presente da Yoruzu, né? Não tem como deixar de falar sobre o presente da Yoruzu e a forma realmente como isso é apresentado na história. O presente da Yoruzu, ele é o grande mistério para a carta na manga do Sukuna, na qual Hakari já preveu que pode acontecer, e a forma que pode ser
ser qualquer coisa, definitivamente pode ser qualquer coisa que ela pode ter criado, né? Só não poderia ser armas em nível especial ou coisas que ela não conhecia, não sabia. Mas depois que ela acendeu ali a mente da Tsumiki, fica quase algo impossível dela não conhecer muitas coisas ou até mesmo ali informações que ela poderia adquirir ao longo da história, adquirir ali ao longo do conhecimento e passar isso para o Sukuna. Eu já trouxe uma teoria aqui falando sobre a possibilidade remota da presente da Yoruzu ser a lança do céu invertido. Por mais difícil que seja essa ideia, ainda tem a chance disso acontecer graças a Tsumiki, já que teríamos ali vários encaixes ali para que isso pudesse realmente rolar e a personagem conseguir desenvolver a lança do céu invertido para o Sukuna, modificando ali o ponto de que a lança do céu invertido poderia desaparecer e aparecer, já que é uma habilidade criada pelo poder da própria Yoruzu. Isso seria algo diferencial ali para o Sukuna neste exato momento também, já que a lança do céu invertido pode destruir o infinito também. São questões bem complicadas, né? Mas a gente precisa enxergar alguma possibilidade para essa luta continuar. Eu, como fã de Jujutsu Kaisen, vendo o impossível que esses dois feiticeiros fizeram, é algo inadmissível não pensar que essa batalha ainda pode ter uma virada. Porém, como eu já falei para vocês em vídeos anteriores, a situação do Sukuna é quase irreversível. A possibilidade de como o capítulo acabou, né, não teve uma virada. O Gege sempre faz, né, a virada ali no final. Ele nunca faz a virada no começo da batalha ou coisa do tipo para prejudicar ali e tal. Foi assim ali com o Kenjaku chegando no final da batalha do Itadori. Foi ali a forma como o Itadori foi derrotado pelo Chozo. Todas essas questões são colocadas do meio pro final, né? Do meio pro final. Nunca fica ali para a próxima continuação, nunca fica pro próximo capítulo. Então, somente um milagre mesmo para tirar o Sukuna dessa situação extremamente complicada. Ele pode até mesmo aguentar ali a regeneração do roxo. Pode até aguentar mais alguns capítulos. Mas se sua carta na manga não tiver um poder suficiente para eliminar o infinito, aí, meus amigos, aí acabou.